Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? E na nossa aula de resumão dessa semana, baseada na aula de História pelo Centro de Mídias, o tema foi cidadania greco-romana. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de cidadania, focado no contexto histórico greco-romano do mundo antigo e clássico. Tudo bem, rapaziadinha? Fica comigo, não sai daí, hein? Vamos nessa! Então vamos lá. Quando nós pensamos em cidadania, nós temos que entender primeiro o que significa isso, né? Então, cidadania, desde o seu conceito no mundo antigo até os dias de hoje, é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Então, cidadania é um exercício, né? Dentro da sociedade civil, dos direitos civis dessa sociedade, dos direitos políticos, dentro dos grupos políticos também tem esse direito, né? E sociais. Direitos que eu digo no sentido de exercício, tudo bem? Então vamos lá, rapaziadinha. Outra questão que nós precisamos pensar quando falamos em cidadania é o conceito surgiu na antiguidade clássica greco-romana. Então esse conceito que eu já citei desde o início, ele não é novo. Ele é desde o mundo antigo, desde antes de Cristo, nas primeiras sociedades civis. Aí você pode falar assim, mas é só na Grécia e Roma que se discutia a cidadania? Não, também já se discutia a cidadania no Egito Antigo, na Mesopotâmia, em vários outros povos. Nos povos asiáticos do mundo antigo, a gente vai ver depois mais pra frente. Vocês viram um pouquinho sobre os povos indígenas ameríndios aqui da América, né? Também tinham seus conceitos de cidadania. Só que quando nós dizemos a palavra cidadania, no conceito de cidadão, é um conceito greco-romano, tudo bem? Então os outros povos também discutiam cidadania, mas esse termo, essa visão de mundo de cidadania, como nós entendemos hoje, é na visão de mundo greco-romano, ok? Belezinha? Então vamos lá. Outra questão que nós precisamos pensar também é que cidadania permite a participação da vida e do governo do seu povo. Então a gente vai entender isso mais pra frente, eu vou voltar no finalzinho. Então ser cidadão é participar da vida e do governo do seu povo. Ser cidadão não é só eu ter minhas individualidades, meus direitos e deveres, mas eu também participar dos interesses populares daquele governo ao qual eu pertenço, daquele povo ao qual eu pertenço. Então isso envolve a questão de política, tudo bem? A gente vai ver isso depois também, ok? Então vamos entender aqui os direitos e deveres, que nem a gente estava citando, certo? Então quando nós pensamos em cidadania, nós também temos que entender que ser cidadão é ter direitos e deveres, ok? Não podemos esquecer disso. Então quer dizer que ser cidadão eu posso fazer o que eu quiser? Não, você também tem direitos e deveres a serem cumpridos naquela sociedade organizada, belezinha? Então, vamos começar a pensar agora quem era cidadão no mundo antigo. Quem era cidadão, né? Então, o cidadão no mundo antigo greco-romano, vamos falar primeiro sobre cidadania na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, na cidade de Atenas e Esparta, que são as que mais ficaram assim evidentes esses conceitos de cidadania, eram apenas entre homens, tinha que ser maior de 20 anos, tinha que ter o serviço militar completo e nascido na cidade. Então, na visão de mundo grega, para você ser um cidadão, você tinha que ser homem, tinha que ter mais de 20 anos, tinha que ter nascido na cidade e ter prestado serviço militar obrigatório. Tudo bem? Na visão de mundo romana, agora vamos entender um pouquinho de forma genérica na visão de mundo romana. Na visão de mundo romana, tanto no período da monarquia e da república, que é onde se discute mais esses conceitos de cidadania, quem eram esses cidadãos? Eram os patrícios, homens livres e proprietários de terras. Então, assim, para você ser um cidadão na Roma Antiga, você tinha que pertencer à classe social dos patrícios, ser um homem livre e donos de terras, ok? Depois, mais pra frente, que os plebeus conquistaram esses direitos também de cidadania. Belezinha, rapaziada? Mas quem que não era cidadão nessas cidades, na Grécia e na Roma Antiga? Quem não era considerado cidadão? Quem não era considerado cidadão eram as mulheres, estrangeiros, escravos, que não tinham direitos civis, tudo bem? Então era uma sociedade concentrada no poder masculino, uma sociedade que nós podemos dizer hoje que seria mais machista, né, na visão de mundo machista. Tinha que ter uma classe social elevada, então para você ser considerado um cidadão, mesmo sendo homem, tinha que ser dono de terra, né? Tinha questão militar, principalmente entre os espartanos, a questão tinha que ter pelo menos uma passagem pelo serviço militar para ser considerado um cidadão.
tudo bem? Que nem eu citei aqui, né? Na Roma Antiga, depois os plebeus conquistam também esse direito à cidadania, tudo bem? Os plebeus que eu digo são os trabalhadores, né? Tanto do campo quanto das cidades romanas, belezinha? E, que nem eu já citei, né? Então, quem não tinha esses direitos, as mulheres, os escravos e estrangeiros, não tinham esses direitos civis, belezinha, rapaziada? Aí vamos pensar aqui, então, e cidadania no mundo de hoje, né? E cidadania hoje? O que é ser cidadão hoje, né? Então, nós temos que partir de alguns princípios de que cidadania do mundo antigo para o nosso mundo hoje atual, o nosso mundo contemporâneo, partiu de conquistas históricas. Então, teve vários movimentos, várias discussões, várias guerras, debates e grupos que foram se articulando até ter conquistas históricas para ampliar essa visão de mundo de cidadania que os gregos e romanos tinham no mundo antigo, né? Que era só para homens ricos, né? Donos de terra e prestavam serviço militar. Então, cidadania nos dias de hoje. Como que fica a nossa visão de mundo hoje de cidadania? Ser cidadão hoje, todos nós somos cidadãos. Então, homens, mulheres, nascidos no país, estrangeiros, todos nós somos considerados cidadãos, correto? Porém, ser cidadão, que nem eu citei lá no início, não é fazer o que quiser. Ser cidadão parte da premissa de ter direitos e deveres, certo? Ser cidadão hoje também te permite participar da vida e do governo do seu povo. Porém, aí tem algumas regrinhas. Então, hoje, ser cidadão, todos nós somos considerados cidadãos a partir dos 18 anos. Então, por exemplo, a escola, o estudar, né, passar pela escola, também é um processo de cidadania hoje. Hoje não é mais obrigatório para ser cidadão prestar o serviço militar. Porém, você tem que passar pela escola, que vai te dar uma bagagem de conhecimentos, de visão de mundo científica que vai contribuir para o seu processo de cidadania. Então, a partir dos 18 anos, você já é considerado um cidadão. Mas com 16 anos eu já posso votar. Não é obrigatório, mas eu posso sim. Então, a partir dos 16 também já está no processo já de início da cidadania, porém ela é efetivada realmente hoje, pelo menos no Brasil, né, no mundo moderno, no mundo ocidental, a partir oficialmente dos 18, mas os 16 também já tem alguns processos de cidadania inclusos também. Tudo bem, rapaziadinha? E vamos entender como que é a participação na cidadania hoje. Temos direitos e deveres que nem eu citei, então a cidadania tem regras, correto? Principalmente no nosso mundo moderno, né? No Brasil, por exemplo, nós temos um regime democrático, né? Com todas as suas, como é que a gente pode dizer assim, seus lados bons e ruins, né? Mas vivemos um regime democrático e na democracia existe regras e dentro dessas regras estão as regras da cidadania, tudo bem? Então, para nós sermos cidadãos hoje, nós temos que participar da vida política, certo? Então, você tem direitos, deveres, a sua individualidade, o seu direito de ir e vir, as suas conquistas, as conquistas, né, do povo, de participação na vida, na sociedade, e também tem as questões políticas. Então, quando nós chegamos aos 16 anos, que não é obrigatório, mas aos 18, que é obrigatório, no caso do Brasil, votar, nós vamos escolher alguns representantes políticos. Então, no mundo antigo, as pessoas que participavam do conceito de cidadania, que eram muito pequenas, elas participavam ativamente, elas falavam que elas queriam diretamente para o seu governo. No nosso caso, nós temos um conceito amplo de democracia, que todos participam, porém nós elegemos representantes, não somos nós quem vamos lá e falamos para os governantes ou somos os governantes, né? Nós podemos também se candidatar a governantes, mas eu digo, não somos nós quem falamos diretamente para o governante. Nós escolhemos os nossos representantes políticos para que eles falem lá nas assembleias, que nós vamos mostrar agora para vocês, tá bom? Então nós temos 3 esferas do nosso regime democrático, principalmente no Brasil, na República Federativa do Brasil, em que nós dividimos os poderes, escolhemos uma divisão de poderes, que nós vamos ver isso mais para frente depois aprofundado, mas não no 6º ano, mais para frente, lá no 8º ano, né? E esses 3 poderes se dividem em executivo, que administra os interesses públicos e cumpre a Constituição. Quem é esse executivo? Depois eu falo da Constituição. O executivo seria o governo federal, ou seja, o presidente da República, os governos estaduais, que seriam o governador de cada estado, e o governo municipal, que seriam os prefeitos de cada município. Tudo bem, rapaziadinha? Vou passar aqui um imprevisto. Então, assim, esse é o executivo. Tudo bem? Então seria o presidente, o governador e o prefeito, belezinha? E ele administra os interesses públicos e cumpre a Constituição. A Constituição é a nossa lei máxima do nosso país.
todos os países no mundo moderno tem uma lei máxima que é chamada de Constituição. Então, o presidente pode fazer o que quer, o governador pode fazer o que quer, o prefeito pode fazer o que quer. Não, eles também estão sob as regras da lei. Eles administram o poder público, porém, eles têm que cumprir o poder máximo que é a Constituição do seu país. Belezinha? Na sequência, nós escolhemos também o poder legislativo, que seria quem elabora e vota as leis e fiscaliza o poder executivo. Então, o legislativo, ele elabora leis, executa elabora as leis e vota elas, essas leis, inclusive as deles e as que vêm do executivo, e eles também fiscalizam o poder executivo. Então, o presidente, os governadores e os prefeitos estão também sob a fiscalização do poder legislativo, tudo bem? E quem são esse poder legislativo? São os deputados e senadores. Mais para baixo na esfera também vem os vereadores, tudo bem, rapaziadinha? Até anotar aqui para vocês. Deputados, senadores e vereadores, eles também vêm nessa esfera de poder, que eles agem nos municípios, né? Os deputados aqui seriam federais e estaduais também, tá bom? E por último, que nós não escolhemos, mas eles são eleitos pelo poder executivo e também legislativo, vem o judiciário. Quem é o judiciário? O judiciário, aliás, o que faz o judiciário, antes de sabermos quem é, né? Ele defende o direito de cada cidadão, promove a justiça e defende a Constituição. Então o judiciário, ele defende os nossos direitos de cidadão, direitos e deveres de cidadão, né? Ele promove a justiça, então eles quem julgam, né? Fazem os julgamentos e também defendem a Constituição. Então eles também, o executivo cumpre a Constituição e o judiciário defende a Constituição. É quem faz ali os contrapesos do que a lei diz. Tudo bem, rapaziadinha? E agora, quem é esse judiciário? O judiciário seria o STF, Superior Tribunal Federal, no nosso caso do Brasil, né? A maior instância de poder que rege a Constituição, que defende a Constituição, que analisa a Constituição. O STJ, Superior Tribunal Judiciário, e também o TSE, que seria o Tribunal Superior Eleitoral, também está nesse contexto. Então são os nossos juízes, promotores, desembargadores do país, tudo bem? E tem outras instâncias menores que vão vindo para os estados e municípios também. Belezinha, rapaziadinha? Então tudo que a gente está discutindo com vocês, que ser cidadão é você praticar um exercício de direitos civis, políticos e sociais. Mas não é só direitos. Para você ser cidadão, você também tem deveres. Então você tem tarefas a cumprir, né? E quando eu digo assim, ser cidadão, parece uma coisa muito individual. Mas esse ser cidadão indivíduo está no contexto social, no contexto de cidade, de país, né? No contexto de sociedade. Eu tô aqui falando com vocês, a minha gatinha tá subindo e descendo, peço desculpas. Eu não vou poder dar da graça agora, mas no momento ela vem, tá bom? Esses são os prazeres de dar aula nesse momento de pandemia, né? Então, assim, essa é a questão, tudo bem, rapaziadinha? Então, ser cidadão é você ter direitos e deveres e praticar esse exercício de direitos e deveres, tanto da sua individualidade quanto do seu convívio em grupo social, belezinha? Então é isso aí. E partindo dessa premissa, nós entendemos que todo esse conjunto da obra está no contexto social, político, né? E no nosso modelo, no regime democrático que nós vivemos hoje, com seus pesos e contrapesos. Tudo bem, rapaziadinha? Então, a nossa aula dessa semana é isso. Qualquer dúvida, podem me chamar nos grupos de WhatsApp nosso lá da sala de aula dos 6º anos, tudo bem? Uma coisa que eu tô sempre lembrando vocês, e ainda estamos nessa mesma fase ainda, né? Deus quiser, estamos caminhando pro final. Porém, né, nesse contexto de pandemia, #fique em casa, e se for necessário sair, por favor, usem a máscara. Essa semana nós estamos chegando, infelizmente, a 100 mil mortos no país. É muito triste tudo isso, né? Então nós temos que nos cuidar, nos prevenir, para quando voltarmos bem e forte. Belezinha? Então é isso, rapaziadinha. Muito obrigado, mais uma semana. Grande abraço, fiquem comigo. Falou, tchau, tchau.